Oi para todo mundo, prazer estar aqui no encontro com nosso Senhor, nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos agradecer primeiro profundamente ao nosso Deus. Vamos oferecer a Ele a nossa gratidão por estarmos aqui, por Ele nos dar mais um dia de um encontro especial. É um encontro especial com Ele, que eu digo a você, que eu quero sempre lembrar. É um momento sagrado. E um momento em que nós alegramos a Deus, porque nós paramos tudo para estar com Ele. Como Deus fica feliz com isso. E eu quero hoje rezar a oração. Vamos começar com a oração, que não é só oração, é vida. A oração do Pai Nosso não é uma oração só que nós fazemos. Ela tem que ser vida em nós. Vamos nos posicionar, prostrarmos o nosso ser diante de Deus e chamá-lo de Pai. Ele é nosso Pai. Ele se revelou nosso Pai. E quando eu rezo esse Pai Nosso, ecoa na terra inteira, no mundo inteiro, essa oração que deve ser vida para os filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, nosso Senhor. Essa oração deve ser vivida, não podemos esquecer. Vai. Sou Marinês, catequista de adultos, mas pode ser qualquer idade, sejam bem-vindos todas as idades que desejam parar um pouquinho na vida, no dia, e estar com Deus. Porque só teremos a ganhar, porque a hora que estamos com Deus é a hora melhor que nós escolhemos. Que nada no mundo vai nos tirar essa hora que estamos com Deus. Então vamos continuar? Como nós vamos entrar hoje em outro livro. Como, só lembrando que nós falamos de Abraão, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e nós vamos ficar teve mais filhos, e depois tem uma história, se alonga muito, porque tem muitos nomes que basta ler, a pessoa não tem o que não entender. Todos os nomes dos filhos, né, de todos eles, eram muitos filhos. Aí vai aparecer as 12 tribos de Israel. Então, aí tem as 12 tribos de Israel. Tribos, na palavra de Deus, não é como nós, aqui que falamos tribos nos referindo aos índios, né? Mas tribos são grupos que ouvem e vivem com Deus. Vivem na obediência a Deus. Então tem
vai aparecer, e vocês quiserem conhecer, leiam sobre as 12 tribos de Israel. Vai aparecer a história de José, que é filho de Jacó, mas que tem tantos outros nomes que eu não vou falar, que nem dá conta, que é muito importante que vocês escolham um tempo para ler no livro do Gênesis ainda, mas no capítulo 37, História de José. É fundamental que nós conheçamos a história de José. Mas vocês lendo, para eu fazer seria alongado aqui, mas vocês lendo em Gênesis 37, História de José, filho de Jacó, Jacó teve outros filhos, vocês vão entender, não há necessidade de eu ler e comentar. Nós vamos então passando, vamos entrar em outro livro. Em qual livro nós vamos entrar? No livro do Êxodo. Todos os livros da Bíblia são lindos, lindos, lindos. Mas no livro do Êxodo, nós vamos primeiro saber de uma história lá do começo de Abraão, quando Deus o chamou, né? Vocês estão lembrados, quando Deus o chamou, marcou um rumo para eles, um povo escolhido para Deus fazer uma história. Eu fiz uma anotação que fica melhor para vocês compreenderem e para ser mais rápido para a gente entrar. Abraão, povo da Bíblia, que nós já sabemos. Vou repetir mais uma vez para ficar gravado. Povo de Deus, povo da Bíblia, e nós. Nós somos, né? O povo de Deus, o povo da Bíblia. Deus não abandona ninguém. Como teve toda a tragédia do início que nós conhecemos, ele foi revelando ao povo, a esse povo que ele escolheu, para fazer uma história de salvação. Se ele prometeu, lembra, de não dar mais dilúvio, não acabar mais com a humanidade de uma vez, mas ele quis dar chance. Ele fez um projeto de salvação e escolheu esse povo para ir ensinando a ele como viver, a esse povo de Israel, povo de Deus, povo da Bíblia. Por isso, ele celebrou uma aliança com esse povo, que é um povo eleito. Então, Deus fazia aliança, porque a aliança que Deus faz, Deus é fiel e verdadeiro. Quando ele fazia uma aliança, jamais mudava, jamais voltaria atrás. Deus nunca volta atrás, porque Deus não erra. Voltar atrás significa errar. E Abraão, vamos assim, ver se guardamos essa ideia. Abraão viveu 1750 anos antes de Cristo. Não temos tantas datas. Por exemplo, Deus não nos revelou o ano, quando ele criou Adão e Eva, ele não disse que ano era, nem com quantos... só sabemos que de Adão até o dilúvio foram 2000 anos. Agora, quanto tempo Adão viveu antes, não sabemos, Deus não revelou. Porque não era necessário, com certeza, né? Deus é o nosso Deus que deve ser adorado, amado e respeitado por nós até o fim, até os dias que Ele nos deu para nos chamar de volta. 1750 anos
antes de Cristo. Hoje, nós continuamos a história da salvação, não é isso? Porque a história da salvação não acabou. Recebemos do povo do Antigo Testamento muitas indicações para viver como Deus quer para encontrarmos a vida eterna que Ele tem para nós. Então, é importante conhecer o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento nós temos muito aprendizado para viver o novo, que é o nosso tempo, como Deus quer que vivamos, para termos o fim que Ele quer, eternamente com Ele na felicidade eterna do paraíso do céu, que Ele não deixou que nós perdêssemos. Perdemos o paraíso terrestre, mas ele não se compara com o paraíso celeste. E Deus nos quer no paraíso celeste. Então, esse povo que Deus apontou, deu um rumo para ir para a terra que Ele queria dar. Lembra? Ele chamou Abraão, deixa a sua terra e vai para onde eu te mandar. Ele estava à frente do povo de Deus. E esse povo foi, Abraão, o homem, pai da fé do povo de Deus, obediente em tudo, foram seguindo para chegar na terra prometida do que Deus tinha falado. Vá para uma terra que eu vou te indicar. Mas nessa caminhada, eles procuravam terra fértil para sobreviver. Nós sabemos que no paraíso terrestre tinha tudo. Era você pensar assim, eu quero comer isso. Estava aí, Deus dava. Depois, agora ganharás o pão com o suor do teu rosto. Então, eles ficaram procurando, enquanto andavam para chegar nessa terra, procuravam terra fértil para produzir o alimento. E, de repente, eles param no Egito. E quando eles chegaram no Egito, eles se tornaram escravos dos faraós. Escravos dos faraós. E umas 3 ou 4 gerações viveram como escravos dos faraós no Egito. Deus, com certeza, não prestaram, não ouviram Deus o suficiente para saber que rumo tomar para não se tornarem escravos. Eles eram um povo eleito. Esqueceram porque eles sabiam que era um povo eleito. Esqueceram que era um povo eleito de Deus. Para serem feito com eles uma história de salvação para todo o gênero humano. Olha que importante era esse povo. E acabaram como escravos dos faraós. 3 ou 4 gerações. Vamos imaginar 300 ou 400 anos. No Egito, o povo eleito de Deus. Mas apareceu o fim dessa escravidão, porque Deus não nos abandona. Nós precisamos, diante de Deus, lutar contra a nossa vontade, que vai quase sempre contra a vontade de Deus. A nossa vontade é uma grande inimiga nossa, sabia?
porque a nossa vontade contraria tanto a vontade de Deus. E Ele mostra toda a vontade de Deus para nós. Mas Ele dá a chance. Enquanto estivermos nessa terra, e queria lembrar que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, não significa que eles foram para outro lugar. Simplesmente o paraíso deixou de ser paraíso. Tudo que tinha, não tinha mais. E assim continuou a humanidade. Até que teve dilúvio, até que apareceu Noé. É bom no começo ir sempre repetindo, para a gente ir guardando. Para quem não sabe, respeito, peço respeito nessa repetição a todos que já sabem, mas que querem meditar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva. Eu aproveito toda vez, até o fim da minha vida. E aparece o sinal que Deus vai dar para tirar esse povo do Egito. Mas tinha aqueles, eles lembravam que eram o povo escolhido de Deus. Então eles rezavam, eles pediam a Deus, mas Deus deixou um tempão. Porque desobedeciam a Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. E quando Ele corrige, a pessoa cresce. Quando Ele me corrige, quando eu cometo um pecado, me arrependo e Ele me corrige de alguma maneira, ou com um sofrimento, ou com um baque na vida, né? Um susto, uma perda, não devemos nunca nos revoltar. Deus aproveita para embelezar nossa alma, para dar chance para que nos aproximemos sempre dele, quando não nos revoltamos. Nunca revoltar contra Deus. Nunca, 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 na pior situação que vivemos. E o povo rezava e pedia e clamava ao Senhor, porque eles eram escravos. Aí Deus vai dizer assim, que Ele ouviu o clamor do povo dele no Egito. Ele fala assim, ouvi o clamor do meu povo. Vou mandar a salvação, vou mandar tirá-los da escravidão. Tirá-los da escravidão. E a história que Deus fez para tirá-los da escravidão é muito linda. Tudo que Deus faz é lindo. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais é lindo a história que Ele faz, tudo que Ele faz, né? Ele escutou. Então Ele fala, Ele sempre ouviu, né? Deus sempre ouviu, Ele está aqui, Ele nos ouve, e Ele vê cada coração que está aqui. Ele vê cada... Aliás, é precioso para Deus o nosso coração. Por isso não podemos julgar ninguém. Sabe por quê? Deus é que conhece o coração. Um coração de Deus é muito querido de Deus. Ele ama sem distinção de pessoas. E conhece o coração de cada um. E nos diz, não julgue ninguém. Vocês não conhecem o coração um do outro. Eu conheço os corações. Fim da escravidão no livro do Êxodo. Você que está com a Bíblia, que quer abrir, ou que quer procurar, ou que quer só ouvir. Aparece então para tirar o povo da escravidão do Egito, porque o Senhor fala assim, ouvi o clamor do meu povo e me compadeci dele, vou tirá-lo da escravidão do Egito. Aí aparece Moisés. Moisés
quer dizer salvo das águas. Se eu for falar, alonga também. Você pode abrir o livro do Êxodo, no capítulo 2, aparece nascimento de Moisés. Aí aparece que é uma história bonita, a escravidão de Moisés. O nascimento de Moisés. E Moisés, então, que eu não vou falar, vocês vão procurar ler, porque é muito importante saber que Moisés nasceu como ele nasceu. Foi de uma maneira assim especial também o nascimento dele. E Deus o escolheu para buscar o povo dele no Egito. Como é que acontece isso? Um pouquinho antes aqui está assim, muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas, quem eram os israelitas? Povo de Deus. Que gemiam ainda sob o peso da escravidão, chamaram e do fundo de sua escravidão subiu o seu clamor até Deus. Deus ouviu os seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão. Olha só. Lembrou sua aliança com Abraão. Fala que Deus lembrou, Deus nunca se esquece, né? Aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Nós vamos... Tem muito mais, é nome demais. Mas nós vamos sempre lembrando a Trindade, que é Deus, né? Então vamos pensar nos escolhidos. Abraão, Isaac e Jacó. Pai, filho, filho. Olhou para os israelitas e os reconheceu. Reconheceu todos eles. Aí vamos ver como foi que Deus se manifestou a Moisés. Moisés era pastor de ovelhas. Vamos ver, que é muito lindo, como foi que Deus se manifestou a Moisés e o que ele queria dele, uma missão incrível. Você já imaginou um povo, nós imaginamos um povo de 300 ou 400 anos, quanta gente tinha escrava no Egito que era o povo escolhido? E Deus chama Moisés para tirar esse povo. Vamos ver como é que ele faz? Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Moisés era casado, seu sogro era Jetro. Alguns nomes eu vou citar, mas tem nome demais na Bíblia. É só lendo, ou quando nós terminarmos, voltamos, conhecemos mais gente. Tem muita gente que gosta de escolher nome para os filhos, nome da Bíblia, e isso é muito bom. Então aqui tem nome demais. Eu vou citar alguns que são muito necessários, que nós devemos guardar no nosso coração. Moisés é um. Noé, todo mundo sabe, a arca de Noé, né? Abraão, pai da fé. Adão e Eva, os primeiros pais. Então esses a gente tem que saber. E Moisés era casado e o seu sogro chamava Jetro, sacerdote de Madiã. O sogro de Moisés era um sacerdote de Madiã, lá do lugar. Um dia em que conduzira o rebanho à montanha de Deus, Horebe. Então essa montanha também eu vou falar e vamos gravar. Horebe, a montanha de Deus. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa sarça. Que sarça? Que é sarça? Um arbusto. Um arbusto. Moisés olhava. A sarça ardia, estava queimando, mas não se consumia. Ela era um fogo aceso que não se consumia.
Vou voltar, mas não, disse ele, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vou repetir, porque Moisés foi um dia especial, providente, porque às vezes Deus providencia coisas na nossa vida e a gente nem se dá conta. A gente pensa, por que será que aconteceu isso? Não era isso que eu tinha marcado. Às vezes é Deus providenciando algo melhor. Sempre temos que pensar em Deus, porque Deus está conosco, nos ouvindo todo o tempo. E nos dá toda atenção, porque Ele é o amor. Nos criou a sua imagem e semelhança. Nos quer junto dele no paraíso celeste para nunca mais acabar. Nunca mais acabar. Felicidade eterna. Então vou repetir esse pedacinho. Moisés, um dia que conduzir o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa sarça. Moisés olhava a sarça, mas nesse dia Moisés foi mais além. É isso que eu queria dizer da providência de Deus. Moisés ia até um limite com o seu rebanho, os pastores levavam os rebanhos para comerem. Moisés, esse dia, resolveu ir mais longe do que ele ia, ir além. Ele foi além. Foi que ele viu a sarça. Quando ele viu a sarça, ele viu um espetáculo, que era uma sarça que queimava e não se consumia. Em vez dele voltar, ele fala que ele estava saindo, ele diz, eu vou voltar para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se voltou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés, Deus chamando, Moisés ouvindo a sua voz. Eis-me aqui, disse Moisés. Imagina a voz de Deus. Quem de nós vai imaginar a voz de Deus? E Moisés então responde, eis-me aqui. Respondeu ele. E Deus disse assim a ele, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Então, quando Deus viu que ele ia voltar para chegar mais perto, Deus fala, para Moisés, tira as suas sandálias, descalça os pés. O lugar em que você pisa é santo, sagrado. Quando nos encontramos com Deus, quando marcamos o encontro, como agora, devemos descalçar os pés, que significa totalmente humildes estarmos diante de Deus. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. O Senhor disse, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, seus opressores, e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos. De lá, então, Moisés parou, descalçou as sandálias, fez como Deus disse e Deus falou.
Eu vi e ouvi a aflição do meu povo, oprimido, sofrido com os seus opressores. Eu conheço os seus sofrimentos. Deus conhece o nosso sofrimento. Não pense que Deus, não pensemos nunca que Deus ignora o nosso sofrimento. Ele vê o nosso sofrimento. Ele vê. Quando Ele nos criou, quando Ele criou lá os nossos primeiros pais, não era para sofrer, era paraíso. Então, Ele vê e Ele se compadece do sofrimento. E de si, Deus é superior, né? De si, para o livrar da mão dos egípcios, para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que emana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os amorreus, muitos povos lá, né, nessa terra. É o que eu não vou falar também, muitos povos, imagina há 2000 anos, né? E 300 ou 400 anos de escravidão no Egito, quanta gente. Então ele fala, eu vou tirar e vou dar a eles uma terra que emana leite e mel, que tem uma terra que produz, uma terra que os deixará felizes. Eles cultivarão, porque desde então tem que cultivar, né? Eles cultivarão, mas a terra produzirá leite e mel, coisas boas, deliciosas. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim. Ele fala agora, porque foi a hora dele. Foi a hora suficiente para os egípcios prestarem atenção e não mudar de rumo na vida, para que nós não mudemos o rumo da nossa vida. Nós queremos o rumo do inferno ou o rumo do céu. São duas decisões que Deus nos fez livre e nos põe a par de tudo como tomar a decisão. Vai, eu te envio ao faraó. Olha, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus, quem sou eu? Lembra que eu falei, os faraós eram como deuses no Egito. Tinha toda a escravidão que eles queriam, de escravos eles tinham. E Moisés, Deus fala aquilo para ele, vai lá e tira meu povo. Era muita gente. Enfrentar os faraós, vamos pensar na dificuldade? Então, quando Deus nos dá uma missão, não é fácil. Quando Ele escolhe um para uma missão, nunca é fácil. Ele nos põe à prova, né? Ele nos põe à prova para ver se somos capazes de agradá-lo obedecendo. Porque se Ele falou, tá bom, eu sou nada. Eu digo isso agora aqui. Eu não sou nada para falar isso. Mas Deus fala em mim, me inspira. É Deus que faz tudo. É Deus que tem o controle de tudo. Não cai um fio de nossa cabeça sem que Ele permita. Então, Moisés simplesmente fez uma pergunta porque ficou muito apurado. Deve ter ficado muito apurado. Quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Que fala Deus.
Eu estarei contigo, respondeu Deus, e eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, ele já afirma, ó, porque para Deus nada é impossível. Que eram os faraós para ele? Os faraós viviam e escravizavam porque Deus permitia. A maldade que acontece no mundo é porque Deus permite. Porque Deus tem o controle de tudo e ele vai tirar proveito daquilo que ele quer. Então ele diz assim a Moisés: quando tiveres tirado o povo, certeza, Moisés já podia ter a certeza, ele está falando quando eu tiver tirado, então eu vou tirar, né? Servireis a Deus sobre esta montanha. Qual montanha? Horebe. Então não pode esquecer. O monte Horebe. Sabe o que ele falou? Você vai lá no Egito, vai tirar o povo meu, trazer e vir me servir, prestar um culto a ele, onde? No monte Horebe, onde Deus falou com Moisés. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus dos seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome. Sabe por quê? Moisés pensou assim: eu chego lá e falo para o povo de Deus, para o povo de Israel, que eu vim buscá-los. Eles vão pensar que pode ser um maluco. Qual é o seu nome? Então Moisés já pensou nisso. O povo vai perguntar: qual é o nome desse nosso Deus que você está falando? Que te mandou aqui. E eles tinham razões, né? Tanto tempo na escravidão. Agora chega um e fala que vai tirá-los de lá. Então Moisés já perguntou para Deus: o que eu falo para eles? Quando eles perguntar assim: quem é? Qual é o nome dele? Do nosso Deus? Eu sou aquele que sou. Javé. Que Deus disse isso? Se vocês disserem isso a eles, eu e aquele que é me mandou aqui, eles saberão que sou eu. Javé quer dizer aquele que é. Porque nós não resumimos Deus. Não é resumir, não é limitar. Nós não limitamos Deus num nome. Porque Deus é tudo. Criou tudo e Ele é tudo. Então Ele diz assim: eu sou aquele que é. E se ele falasse isso para os da escravidão, o povo dele, eles iam acreditar em Moisés, porque eles falaram: é o nosso Deus mesmo que mandou. E ajuntou Deus: eis como responderás aos israelitas. Quem são os israelitas? Povo de Deus, povo da Bíblia, povo hebreu, judeus. Aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos israelitas: é Javé,
porque Javé quer dizer aquele que é. O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que me envia junto de vós. Este é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Missão de Moisés. Vai, ó Deus falando, vai, reúne os anciãos de Israel. Os anciãos eram aquele povo, eram os idosos de Deus, do povo de Deus, que mais sabiam porque tinham idade, né? O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu-me. Foi lá para os anciãos, povo de Deus, né? E disse-me, eu vos visitei e vi o que se vos faz no Egito. E disse, tirar-vos-ei do Egito, onde sois oprimidos. E como, quando a missão é muito assim grande, difícil, Deus dá um companheiro, dá um acompanhante. Ele deu a Moisés, a Arão, para ele não chegar lá sozinho. Ele podia, porque é Deus que faz, né? É Deus que faz. Mas o Senhor disse a Arão, então guarda também esse nome, Arão. Quando eu falo assim, guardem, eu estou falando para os principiantes, tá? E todos nós que já conhecemos, adoramos a Deus, glorificamos o seu nome, agradecemos pela vida, pela salvação, pelo projeto de salvação que Ele fez, que vai nos dar a conhecer e vai nos deixar maravilhados com que destino nós teríamos se Ele não fizesse um plano de salvação para nós. O Senhor disse a Arão, vai ao encontro de Moisés no deserto, que ele tinha chamado Moisés e Arão. Então, ele alcançou, Moisés já estava no deserto indo para o Egito. Que ele tinha ordenado, Moisés e Arão continuaram seu caminho e reuniram todos os anciãos de Israel, e reuniu todos os anciãos de Israel. Arão repetiu todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os prodígios em presença do povo. O povo acreditou e, tendo ouvido que o Senhor viera visitar os filhos de Israel e que vira sua aflição, inclinaram-se e prostraram-se. Olha que lindo. Quando o povo escravo, o povo de Deus, o povo eleito que Deus escolheu para fazer a história da salvação, quando viu que Deus tinha mandado alguém para tirá-los da escravidão, prostraram-se em adoração diante de Deus. Vamos pensar um pouquinho em nossa vida? Quantas vezes nós adoramos o Senhor? Quantas vezes nós o visitamos? Quantas vezes nós o chamamos, Senhor, eu quero te adorar agora. Nós falhamos tanto com o nosso Deus, não é mesmo? Mas nós o amamos, nós somos povo dele, nós pertencemos a ele. E ele
providencia a nossa necessidade porque nós o amamos. Ele só não se faz presente para quem não o deseja. E eu digo a vocês, nós vamos conhecer também que tem quem não o deseja. E somos livres. O amor da liberdade. Deus nos dá. Você quer a mim, você é feliz. Você não quer a mim, será infeliz para sempre. Primeiro contato com o faraó. Depois disso, Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó, disseram-lhe assim: assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Deixa ir o meu povo para que me faça uma festa no deserto. O Senhor disse, Moisés, olha, vou repetir. Depois disso, Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó. Eles foram ao faraó e disse: o Senhor, o Deus de Israel, mandou que nós viéssemos e vocês entreguem o meu povo. Deus disse: fala ao faraó, entrega o meu povo para que me faça uma festa no deserto. E o faraó respondeu: quem é este Senhor para que eu lhe deva obedecer? Deixando partir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei partir Israel. Era evidente a resposta do faraó poderoso, que lá era como Deus. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos apareceu. Deixa-nos ir ao deserto a 3 dias de caminho para oferecer sacrifícios ao Senhor, para que não nos fira ele pela peste ou pela espada. O rei do Egito disse-lhes, Moisés e Arão: por que quereis desviar o povo do seu trabalho? Ide às vossas ocupações. E ajuntou: o povo é atualmente numeroso e vós lhe fareis interromper seus trabalhos? Naquele mesmo dia, Faraó, ao inspetor do povo e aos vigias, Naquele mesmo dia, deu Faraó ao inspetor do povo e aos vigias esta ordem: não fornecereis mais como dantes a palha ao povo para fazer os tijolos. Irão eles mesmo procurá-la. Ainda queriam castigá-los mais. E aqui vai uma narrativa longa. E os israelitas, Moisés e Arão, não desistiam até que Moisés era pastor, ele tinha um cajado. Deus fez com que Moisés fizesse muitos prodígios na frente do faraó, como sinal de Deus, porque Deus queria também faraó. Queria que Moisés, dando sinal, ele voltasse atrás. Do cajado de Moisés, quem assistiu o filme Os 10 Mandamentos, aparece detalhes assim, que são bem tirados da Bíblia. Ele faz do cajado dele virar uma serpente, ele faz sangue na água, faz muitos prodígios para o faraó acreditar que tem um Deus, que não era ele o Deus. Nova ordem de Deus.
Quando o Senhor falou a Moisés no Egito, ele o fez nestes termos: Eu sou o Senhor. Repete a Faraó, o rei do Egito, tudo o que te digo. E Moisés respondeu-lhe: Eu não tenho dom da palavra, como me ouvirá o Faraó? É bom lembrar que diz a tradição que Moisés era gago. Mas Deus escolhe, às vezes, aqueles limitados para falar, para ser sinal. Isso me refiro até a mim. Se ele me escolheu para estar aqui, ele não olhou a minha limitação, a minha fragilidade humana. Ele simplesmente fala através de mim. Como eu vou dizer não? Moisés era gago, então imagine enfrentar o faraó ainda gago. Por isso Arão falava. Moisés falava a Arão, Arão falava ao faraó. E assim foi uma luta tremenda no Egito. E Moisés e Arão não desistiam. Aí foi passando até que os faraós vencidos, porque Deus é mais, vencidos, deixou que os... Aí tem muito, se quiser ler todos os detalhes, como foi que o faraó acabou deixando, a gente já sabe, é porque Deus é que está no controle. O faraó não tinha como prender, como segurar. Os hebreus foram saindo tudo e seguindo Moisés e Arão pelo deserto. Acontece que o povo de Deus é cabeça dura até hoje, né? Até hoje. Somos cabeça dura. Deus nos fez a sua imagem e semelhança e o que vemos no mundo? Estamos numa fase do mundo muito triste, da humanidade, né? Da humanidade, que despreza Deus. Nós vamos chegar lá. Mas vamos ver esse povo que Deus escolheu para nos dar salvação e como chegaremos a essa salvação? Porque Deus falou. Se Ele falou num plano de salvação, é porque Ele nos salva. Se desejarmos. Somos livres. Somos livres. O inimigo está aí trabalhando, mas Deus é Deus. Acontece o que Ele permite. O que Ele permite. Por que Ele permite? Ele é que sabe, Ele é Deus. Só sabemos que é para o nosso bem, porque Deus é amor. Jamais quer o nosso mal. A libertação. Essa parte da libertação, o Senhor institui a Páscoa. Eu vou só comentar um pouquinho, porque nós voltaremos aqui no tempo da Páscoa, se assim Deus o permitir. Mas eu vou dizer, o povo indo, o Senhor instituiu a Páscoa. O que quer dizer Páscoa para quem não sabe? Passagem. Passagem da escravidão do Egito para a terra que emana leite e mel que Deus prometeu. Para nós, Páscoa, celebramos a Páscoa e como deve ser
Vamos para outra terra? Não. Saímos do pecado, vida nova. Vida nova. Passagem de uma vida pecadora para uma vida santa, para uma vida que ama a Deus, de quem vive amando a Deus, lembrando dele toda hora. Isso é Páscoa. Deus instituiu a Páscoa. Passagem. E explicou para eles tudinho como eles iam celebrar a Páscoa. Mas essa Páscoa, nós vamos falar, retornar a ela, quando nós estivermos na Páscoa que nós celebramos. Por que celebramos a Páscoa? Está aqui o porquê. Porque somos o povo de Deus. O povo de Deus celebra a Páscoa. Uma vez por ano. Não é? Por quê? Porque logo aqui nessa Páscoa, passagem, saída do Egito, da escravidão, o povo dele ele tirou. Mas o povo de Deus é cabeça dura e parece que vai continuar cabeça dura. Aí Deus continua fazendo as correções dele. Vamos esperar. Quantos flagelos aparecem? São os cabeça dura. São os pecados que o inimigo está aí atrapalhando e a gente ouvindo. E a nossa vontade, que contraria a vontade de Deus. A vontade de Deus em primeiro lugar. Então, sobre essa Páscoa, nós vamos ver como é que Deus falou que eles tinham que fazer. É lindo. Mas quando a gente chegar lá na Páscoa, tá? Nós vamos ver. Partida agora dos israelitas. Partiram mesmo. Os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios. Os egípcios foram bons com eles. Os faraós é que escravizava, né? Os israelitas pediram a ordem de Moisés. Bom, os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes, porque eles iam precisar no deserto. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios que atenderam o seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Olha só, Deus pede de nós despojamento das coisas materiais. Oh, como é difícil. Pensa no dinheiro, quanto mais tem, mais quer. Né? Tanta gente que é assim. O que nós devemos fazer? Nós não somos nada, a gente não consegue. É com o Senhor. Eu tenho que estar com o Senhor para eu me despojar dos bens terrenos e pensar nos bens celestes, que é a felicidade eterna. Paraíso celeste junto de Deus. Já pensou? Nós vamos ver Deus, esse que fez o céu, a terra, a lua, as galáxias, tudo que a gente vê e não vê. Já pensou? Nós vamos vê-lo e viver com ele. Queremos, não queremos? Quem está aí, eu sei que quer. E eles, sendo cabeça dura, demoraram muito, acabaram ficando rodeando no deserto, e ficou lá 40 anos. E não chegava nunca na terra prometida, onde tinha que chegar. Porque não ouviam a Deus, porque não rezavam, vamos dizer, não se unia a Deus. E faltou comida. Faltou comida. Deus, vamos lembrar então lá do início. Quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham tudo.
quando eles foram expulsos do paraíso, eles tinham que cultivar para comer. Mas o que era impossível a eles, por exemplo, a chuva, para nascer as plantas, o homem não conseguia fazer planta, fazer comida, fazer fruta. Então Deus dá aquilo que é impossível a nós. Como faltou comida, como eu disse, aquilo que é impossível para nós, hoje, o que é impossível para nós, a mesma coisa que era para eles, a mesma coisa. Deus providencia. Deus providencia a chuva, o sol, as plantas, as frutas. O que nós não fazemos, quem é capaz de fazer uma planta viva? Temos os artificiais. Deus, aquilo que é impossível, Ele nos ama, Ele faz, Ele nos dá. Agora, aquilo que é possível, Ele espera de nós e não dá. E teve o dia que não tinha comida, não tinha nada, e o povo, sabe o que eles fizeram? Se revoltaram contra Deus. Mas Deus, Moisés rezava. Quando eles passaram fome, ficaram um pouco com fome, seria uma prova, né? Deus deixou eles um pouco com fome. Eles disseram a Moisés, pelo menos lá no Egito a gente tinha comida, como escravo. E aqui que nem comida tem. Moisés falava com Deus. Deus manda o maná. Quem não conhece o maná do deserto? O maná do deserto, porque era impossível para eles conseguirem comida. Deus mandou o maná. Mandou o maná para eles guardarem em latas, reservarem muito? Não. Deus mandava o maná toda manhã, aparecia, vamos imaginar como neve, sei lá, um maná do deserto. Comida. Para aquele dia. Chegava no outro dia, o maná estava lá de novo para eles comerem. E assim foi. E teve muitas outros momentos. E quando faltou água? Quando faltou água, Deus disse a Moisés, bate o seu cajado na pedra. Uma vez. Moisés bateu o cajado na pedra uma vez, mas duvidou, bateu de novo. O Senhor é maravilhoso, é amor. Mas Ele não admite que duvide dele. Como vamos duvidar desse Senhor? Moisés acabou não entrando na terra prometida. Mas ele é o grande Moisés, que obedeceu a Deus, enfrentou o faraó e tirou o povo do Egito. É um detalhe, né? Ele bateu 2 vezes, jorrou água, beberam água. Então eles viram que Deus, o Deus deles, verdadeiro, único e verdadeiro, providenciavam o que precisavam. E chegaram lá onde Deus queria que eles chegassem. Aliança no Sinai. Chegaram no manifestação divina. Como é muito importante o que nós vamos aprender aqui, que temos que decorar, temos que viver. Se quisermos pertencermos a Deus, pedindo a sua ajuda, porque somos fracos e miseráveis, precisamos estar sempre com Deus, Ele nos ajudará, nos salvará. Mas como precisamos
bater nessa tecla que Deus falou lá no Monte Sinai, quando o povo chegou lá. Vamos continuar depois. Obrigada pela presença dos que querem encontrar a Deus como eu quero que encontre nesse dia. Que tudo aconteça de bom para você, que Deus te abençoe. Coloque o seu like, se você deseja sempre. Compartilhe. Tem gente, garanto a vocês, tem gente que não conhece. Por isso, às vezes, não amam a Deus. Vamos contribuir. Convidem, compartilhem. O nosso Deus é amor. Ele planejou salvar-nos, estarmos com Ele, viver para sempre na eternidade.